Graça e paz, meus irmãos em Cristo. Eu quero te agradecer você que é daí do norte, de qualquer região do Brasil, fora do Brasil, você que tem me assistido, você que tem curtido as minhas mensagens, que cada dia mais Deus possa te abrir o entendimento para que você possa entender o que é o verdadeiro Evangelho da Graça. E eu tenho uma palavra e você pode ficar chocado com o que eu vou dizer. Eu sei que você pode, talvez, até se escandalizar pelo título desta mensagem, porque você nunca ouviu, mas você vai ouvir dos meus lábios a mensagem. Fica comigo, não saia daí. Permanece ouvindo essa mensagem que você vai entender o que Deus tem para nós neste momento. O título da mensagem é essa: Deus não precisa da sua oração, Deus não precisa da sua reza e Deus não precisa do seu dinheiro. Você diz, mas irmão Nilson, como? Deus não precisa da minha oração, da minha reza, do meu dinheiro? Eu estou há 30, 40, 50 anos dentro da igreja. Eu aprendi, o padre falou que nós temos que rezar. Nós temos que rezar Ave Maria cheia de graça. Nós temos que rezar todos os dias, antes de deitar, no levantar, durante o dia. Temos que rezar o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria. Nós temos que rezar. O padre nos ensina assim. Agora você vem e diz que Deus não precisa da nossa reza. Não, Deus não precisa da sua reza. Ah, mas eu aprendi com o meu pastor que nós temos que orar. Que a oração é a única coisa que nos faz nós chegar perto de Deus. A oração é a única coisa que nos une a Deus. Agora você vem e fala que Deus não precisa da nossa oração? Não, Deus não precisa da sua oração. Ah, mas eu aprendi que Deus precisa do nosso dinheiro para a obra dele continuar aqui na terra. Agora vem você e fala que Deus também não precisa do nosso dinheiro. Deus não tem obra. Quem tem obra é o governo. Quem tem obra é o prefeito. Quem tem obra somos nós que construímos nossa casa. Muitas vezes estamos retocando nossa casa a essa obra, porque a obra de Deus foi consumada na cruz. Jesus veio para terminar a obra de Deus. Deus começou lá no Egito, quando tirou o povo do Egito. E Deus veio trabalhando com esse povo até a cruz. Na cruz terminou. Tudo terminou quando Jesus disse, Pai, tudo está consumado, ali consumou. Não existe na Bíblia, ide construir templo. Deus nunca mandou ninguém construir templo nenhum. Nem mesmo Salomão. Deus permitiu que Salomão construísse um templo, mas Deus não habitou no templo de Salomão. Atos capítulo 7, versículo 47 e 48. Deus não habitou nem mesmo no templo de Salomão. Deus nunca mandou construir. Deus nunca pediu para ninguém orar por ele, ficar orando. Deus nunca pediu dinheiro para ninguém. Por quê? Eu vou provar isso dentro da Bíblia. No início, nós olhamos lá para o início de Gênesis, capítulo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Versículo 1. Segundo os teólogos, diz que se passou 80 mil anos, do versículo 1 para o versículo 2. No versículo 2 ele diz, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas do abismo. E ali, Deus estava só. E logo Deus começou a trabalhar, fazer o seu trabalho, através do haja. Que haja luz e houve o dia. Que haja o sol, a lua. Que haja noite, que haja firmamento. E Deus foi construindo tudo somente pela palavra. No sétimo dia, Deus descansou? Não, Deus não cansa.
No sétimo terminou. No sexto dia, no sétimo dia, a obra estava terminada. Deus começa a fazer a criação. Deus entra na criação. Os pássaros, os animais, os peixes, os insetos. O último a ser criado foi o homem. E Deus criou o homem. E ali estava Adão. Logo em seguida, Deus criou Eva. E nós vemos que Deus não pediu. O que Deus pediu para Adão? Adão, eu te fiz, eu te criei, mas a sua vida vai ser essa. Você vai viver só para mim. Você vai viver só orando, cantando, orando e cantando para mim. Você e a Eva não vai fazer outra coisa aqui no jardim, senão ficar cantando e orando, clamando, pedindo, me adorando. Não, Deus não disse isso. Deus entregou tudo nas mãos de Adão. Todo aquele paraíso estava nas mãos de Adão. Deus não pediu nada para eles. E como os homens hoje diz que nós temos, não existe temos, não existe isso. Porque na verdade, Deus tirou o povo do Egito. Para qual o fim que Deus tirou aquele povo do Egito por intermédio de Moisés? Para prestar culto a ele. Mas nós vemos que aquele povo se levantaram contra Moisés. Uma grande rebelião. E Deus começou a matar com peste, com muitas vezes doenças, fome. E Deus foi destruindo este povo. Deus queria ser adorado, servido por este povo. Mas esse povo não fizeram nada para agradar a Deus. E Deus foi então o destruindo. Nós não encontramos nenhum texto, nós vemos os profetas. Mas nós encontramos ali que Deus disse a Jeremias, capítulo 3 e 33, clama a mim. Eu respondei-te-ei, clamar. O que é clamar? É exclamar. Mas no versículo 29, buscai-me-ei e me acharei, quando me buscai de todo o vosso coração, versículo 13. Mas quem diz que o povo busca Deus de todo o coração? Olhamos para Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Então é de madrugada que nós encontramos Deus. A fila é menor. Deus só pode atender o povo dele só de madrugada. É como o NPS. Meu irmão, preste bem atenção nas palavras que eu vou agora citar e colocar dentro do texto da Bíblia. Lá no capítulo 15 e versículo 8 de Mateus, Jesus diz, esse povo, quem é esse povo? Esse povo me louva com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Então, cantar, mas o coração distante. Para quem ele estava dizendo isso? Para os não religiosos? Para aquele povo que não fazia parte do templo? Era para os religiosos que vivia cantando, porque salmo é música, salmo não é ordenança nem mandamento, salmo é música, é cântico, e eles viviam cantando. E Jesus disse, esse povo me louva com seus lábios, mas o coração está distante de mim. No versículo 9 ele diz, em vão me adora. É inútil o que esse povo faz. É ensinando doutrina que são preceito de homem, que são ensinamento de homem, procede do homem, não de mim. Porque o que Deus disse, não faça, eles fazem. O que Deus diz, faça, eles não fazem. Deus diz, não ajuntei tesouro na terra, Mateus 6 e 19.
aonde o ladrão ferrugem a traça destrói. Mas juntai tesouro no céu, porque onde está o seu tesouro está o seu coração. E aonde os homens estão juntando? Aonde eles estão pondo o tesouro deles? Então nós vemos que o que ele diz não faça, eles faz. Agora olhamos para aquilo que eu estava dizendo. Que Deus não está preocupado com a sua oração. Se você orar bem, se você não orar, muito bem. Você não encontra passagem nenhuma que Jesus levou os discípulos para orar. Ah, Jesus levou os discípulos ali, puseram os discípulos tudo de joelho, orando, mandando orar. Por que orar se ele era o próprio Deus? Por que os discípulos tinham que orar se ele era o próprio Deus? Ore por mim. Jesus põe lá, ore por mim para que eu possa. Não, não existe. Ele levou os discípulos para vigiar. Nenhuma hora pudesse vigiar comigo. No capítulo 26 de Mateus, e o versículo 41, o Espírito está pronto. Pronto, o Espírito está pronto. A carne para nada serve. João 6,63, ela não serve para nada, mas o Espírito está pronto. Pronto para quê? Para retornar para o lugar de onde veio. Se você orar ou não orar, se você cantar ou não cantar, se você ir ou não ir, não faz diferença nenhuma para Deus, porque o Espírito já está pronto. Se você sente desejo dentro de você adorar a Deus, muito bem. Mas se você não fazer isso, não faz diferença nenhuma para Deus. Porque Deus não precisa, Deus não é carente da sua adoração, da sua oração e muito menos do seu dinheiro. Mas aonde está isso? Atos capítulo 17, versículo 25. Deus não precisa de nada. Ele não carece nada das nossas mãos. Ele não precisa de nada. Sabe o que é nada? Nada. Se você fizer por amor a Ele. Porque quando Ele diz, buscai-me-ei e me acharei, quando me buscai de todo o vosso coração. Mas ali nós vemos, isso está lá, 29 de Jeremias, versículo 13, ele está dizendo, mas nós olhamos lá para Mateus, ele está dizendo, esse povo me louva somente de boca, mas o coração está distante de mim. E é em vão tudo que eles fazem. Mas nós encontramos ali que se você orar, tem uma seita aí, lá de São Paulo, e essa seita, a hora que a pessoa chega, tem um caderno. Essa seita, você tem que colocar ali o seu nome. Eu, fulano de tal, assim, cheguei aqui 6 horas da tarde. Orei até às 7h20, até às 7h30, orei 1h30. E aquilo você faz todos os dias. No fim do ano, aquilo vai para ser visto, para uma análise. Quem orou mais? Ali, aquele que orou mais tem o direito de ser o quê? Um escravo lá dentro. Porque quando você se torna um obreiro, você se torna um escravo dentro desse local. O que você ganha para estar fazendo isso? Para estar para baixo e para cima, veste ali um roupão, coloca ali para ficar olhando, cuidando de carro lá na rua? Ficar limpando a igreja? Ficar ali preocupado com quem vai cair, pessoas que caem? O que você ganha com isso? Preocupado com essas coisas? Então nós olhamos para a Bíblia Sagrada. Se você orar 1 hora por dia, você vai orar 365 horas no ano. Se você orar 1 minuto por dia, a sua oração vai passar. Você vai orar, em média, 30 minutos de oração por mês. 12 vezes 3, 360. Você vai orar 360 minutos. 360 minutos. E o outro vai orar 365 horas. Eu pergunto, qual a diferença para Deus? O que você acha? Irmão, quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você dedica, mais Deus te abençoa. Onde diz que oração é poder? Não existe dentro da Bíblia oração é poder. A Bíblia diz, a Bíblia relata lá no capítulo 1, versículo 16 de Romanos, que o Evangelho é poder.
Mas oração não é poder. O que é oração? Jesus foi bem claro, ele diz, quando orai, capítulo 6 de Mateus, versículo 5, quando orai, entra no teu quarto, feche a tua porta e ora como? Gritando, dando murro, fazendo igual aqueles doidos lá em Jerusalém, batendo a cabeça no muro da lamentação, batendo em cima do banco, colocando a cara no chão, ficando ali igual ambu ali, com a cara no chão. Não, meu irmão. Entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora secretamente. Capítulo 6 de Efésios e versículo 18. A oração é feita em espírito. Você ora a Deus em espírito, porque Deus ele é espírito. É o que Jesus disse à mulher samaritana. Ele diz assim, Deus é espírito. E Deus procura. Então agora olhe comigo. Deus procura adorador, que o adore em espírito e em verdade. Então se você orar Deus todos os dias, você orar uma vez por mês, uma vez por semana, para Deus não importa. Porque o que Deus quer é que você creia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé nele. Mas a sua oração, a sua súplica, não vai mudar a sua vida. Porque o que você é, você já vem. Deus já determinou lá no início que o teu espírito é dele e vai voltar para ele. Não existe esse negócio de oração, quanto mais você ora, porque eu orei, eu cheguei a orar sem hora. Não valeu nada. Então não adianta. Eu se for contar, dá milhares e milhares de horas de oração. E valeu para quê? Serviu para quê? Então, meu irmão, você pode fazer a sua oração, mas em espírito. Aonde você estiver, dirigindo o seu carro, no seu deitar, no seu levantar, agradece a Deus em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira oração. Então não fique chocado com isso. Mas pare com esse negócio, essa preocupação. Hoje é culto de oração. Quem fazia isso eram os judeus. Hoje é culto de oração, horário e tal. Isso não existe. Se você orar ou não orar, para Deus não importa, porque Deus ele é autossuficiente. Ele não precisa. Se você fizer muito bem, se você não fizer, não faz diferença nenhuma, porque Deus não é carente da sua adoração, da sua oração, da sua reza e do seu dinheiro. Fique com esta palavra. Se você gostou, curte. Se você não gostou, né, faça como se diz, aquilo que você achar melhor. Mas se você gostou, curte. Se você não gostou, apaga então e deixe de lado. Eu estou todos os dias trazendo uma palavra para a edificação das nossas vidas. Graça e paz para todos. Bye, bye.